Muito boa noite a você que nesse momento acompanha a página do blog Agreste Notícia no Facebook. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, diretamente de Santa Cruz do Capibaribe, com mais uma edição do programa 30 Minutos de Prosa, dessa vez com o ex-prefeito, o ex-deputado federal de Santa Cruz do Capibaribe, José Augusto Maia, onde iremos, a partir de agora, bater um papo sobre a política de Santa Cruz do Capibaribe, a eleição que se aproxima, bem como a história, um pouquinho da história do José Augusto Maia, de Santa Cruz do Capibaribe. Já foi vereador, já foi presidente da Câmara, se eu não me engano, vice-prefeito também, e chegou também a ser prefeito 2 vezes aqui de Santa Cruz do Capibaribe, bem como deputado federal aqui de Pernambuco e precisamente o primeiro deputado federal e único até agora da capital da moda. Converso nesse momento, Zé Augusto, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Desde já, se sinta à vontade também aqui através do nosso programa 30 Minutos de Prosa. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes do seu programa. Boa noite a todos que estão em casa agora nos escutando. Esse programa que tem uma grande audiência em Santa Cruz, na região, por que não dizer em Pernambuco e no Brasil. Zé Augusto, nesse momento, diversas cidades nos acompanham, certo? Graças a Deus, o Agreste Notícia tem um alcance aí de mais de 120 mil seguidores aqui através da página do Agreste Notícia, o blog também, milhares de acessos todos os dias, mas a história de Zé Augusto é contada pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe, conhece sua história. Mas eu queria que você fizesse uma autoapresentação de forma abreviada da vida de Zé Augusto, de quem é Zé Augusto, para as pessoas que ainda não conhecem, conhecer a partir de agora. Bom, eu comecei, primeiro minha vida, ela teve uma mesa musical, né? Eu já fui músico, tive banda em Recife, até 1975, quando uma grande enchente foi e acabou com todos os nossos instrumentos, voltei para aqui, aí comecei trabalhando num restaurante, numa lanchonete que fizemos, né? Depois entrei na política, em 88 eu já fui vereador pela primeira vez, já sendo o mais votado da cidade, do nosso grupo e da cidade, né? E aí, seguidos, aí fui vice-prefeito, depois fui candidato a deputado estadual, depois fui prefeito, vice-prefeito, prefeito reeleito e depois deputado federal. Então, uma vida pública de mandatos, só de mandatos, como colocado o Moda Center também, porque eu fui presidente síndico do Moda Center, tenho aproximadamente aí 26 anos de mandatos, né? Trabalhando por Santa Cruz do Capibaribe e por Pernambuco, pelo Brasil, porque quem é deputado federal lá no Congresso Nacional. Então é isso, é uma larga história de trabalho em Santa Cruz aqui, em todo o polo de confecções, dado a construção do Moda Center, né, que foi uma das obras que mais me destacou na minha vida pública. E é isso, uma vida muito de política, né, de música, de política, mas de muito trabalho e muita ação. Zé Augusto era membro da imprensa e migrou para a política, né? Saiu candidato a vereador. Primeiro eu fui músico, minha vida foi musical, até porque minha história até política ela é feita com músicas, né? Toda campanha tem uma música que todo mundo aqui na região conhece, uma música que marca cada campanha, né? É o discurso feito em música, sempre. Mas você já fez parte da Já, não, eu fui locutor da rádio, fui o primeiro dos primeiros locutores, um grupo, né, de locutores aqui, como Ronaldo, como Zaga, como tantos, J. Oliveira, aí são muitos, são uma série de pessoas. E eu fui um deles, inclusive, o primeiro programa da Rádio Vale foi me colocar, agora foi inaugurada a Rádio Vale e você vai entrar aí no programa. E eu disse, o que é que eu faço, meu Deus? Fiz naquela época, era um especial com Renato e seus Blue Caps. Bom, aí começou minha história como locutor, né? De carro de som, que tinha o trombetão, que foi conhecido aqui na região, onde participava de vaquejadas, de tudo, todos os eventos religiosos, culturais, né, da região, eu estava sempre presente. Eu fui aquele cara de comunicação, de música, de comunicação, que também aí segui para a política. O que fez Augusto migrar para a política? Eu acho que eu nasci, olha, o primeiro prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, filho da terra, foi o meu avô João Deodato de Barros, né? Depois veio, na sequência de minha família, o padre Zuzinha, meu tio,
tem uma história, uma larga história na política também, meu tio padre. Depois eu também, prefeito, e chegando até ser deputado federal. Então, já de uma família musical, que meu irmão também era músico, mas também política. E eu acho que isso, meu irmão, João Maia, também era muito político, né? Fomos fundadores do MDB em Santa Cruz do Capibaribe, por aí vai. É uma história muito longa de música para locutor, animador. Primeiro, eu sendo vereador, já era o animador dos comícios naquela época, quando comecei. Você praticamente foi o fundador do Grupo Taboquinha. Antes era Cabecinha. Primeiro, cabeça, né? interessante, cabeça inchada, cabeção, cabecinha, aí vem a minha entrada com o Taboquinha, com a chegada da água de Tabocas, numa seca terrível, né? Que levou água para toda Santa Cruz do Capibaribe, inclusive São Domingos, né? Na sua terra, que você mora. E também aqui para Pão de Açúcar, e foi esse nome Taboquinha veio justamente pela água de Tabocas, a Santa Cruz do Capibaribe. Zé Augusto, naquela época, era uma seca tremenda. Ainda a gente sofre muito com a escassez de água, só que naquela época Santa Cruz, São Domingos não tinha água de forma alguma. Foi uma luta muito grande junto na época ao então governador Miguel Arraes para trazer essa água para Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive você, a partir dali, começou a sua trajetória política de uma forma mais significativa. Exatamente. Aqui na cidade. E posteriormente a isso eu me lembro que em uma determinada eleição Zé Augusto foi até muito criticado quando o Miguel Arraes saiu candidato a deputado federal e Zé Augusto trouxe Armando Monteiro, né, para a cidade de Santa Cruz. Isso foi já com... Primeiro tem uma história muito longa para chegar a isso. Aí, né? Então, aí houve naquela época muita crítica em cima da sua pessoa, que acharam que aquilo ali se tratava de um gesto de ingratidão com o Miguel Arraes, na época. Não foi, eu vou dizer por quê. Primeiro, para chegar aí, você tem que ver o seguinte, como foi. Você falou em água, né? Essa água de Tabocas e tantas coisas com Arraes. Não foi só isso, né? Até hoje, se você vê a água que... Você vê, foi tanto... Me chamavam Zé da Água, né? De tanta luta por água, até porque Santa Cruz, o tanto que necessitava desse líquido tão precioso, né? Você vê, hoje nós temos a água de Tabocas, nós temos a reversão de Jucazinho, foi na minha luta com os governos, né? O aumento do açude de Machados de 1.300.000 para 8 milhões de metros cúbicos, né? E também continua essa luta da doutora do Alto Capibaribe, que vem, estive presente em Brasília com ela. Em todas as lutas por água eu tive. Agora, essa questão do Miguel Arraes foi o seguinte, depois de um longo tempo já, eu voltei com o Miguel Arraes para deputado federal, voltei com o Eduardo para deputado federal, Arraes para governador, né? Depois de tudo isso, Arraes na segunda vez para governador. Nessa vez que eu não votei em Arraes, é que Arraes ia sair senador. Mas desistiu e saiu a deputado federal. E eu já tinha um compromisso com Armando Monteiro, porque tinha sido aquele deputado que eu trouxe pela primeira vez a Santa Cruz, tinha me apoiado, foi um que acreditou em mim. Então seria injusto naquele momento, depois de eu já estar com a campanha toda pronta com Armando Monteiro, Arraes surgiu. E aí eu falei com ele, disse que jamais eu ia fazer campanha contra Arraes. Ele veio, inclusive eu conversei com ele numa boa. A imprensa, claro, porque quando você é político sempre a turma machuca, bate, né? Mas o problema foi esse. É porque já era um compromisso que Armando tinha me eleito, tinha me ajudado muito na campanha. Foi o deputado que sem até nunca ter vindo a Santa Cruz, ter contribuído com muitas obras em Santa Cruz. Então, naquele momento, ficaria difícil, né? E aí, mas não foi uma coisa de traição de jeito nenhum, jamais. Naquela época, água chegando, Zé Augusto, candidato a deputado estadual, não obteve sucesso. Mas me deu... 98, mas muito bem votado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Cheguei com essa candidatura a deputado, eu não fui eleito, mas fui o mais bem votado. Inclusive teve Augustinho e Edson aqui na região, né? E eu ganhei para os dois aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Então isso me credenciou para, com 2 anos na frente, né? Em 2000, eu saí candidato a prefeito e graças a Deus ganhei, depois me reelegi, elegemos o sucessor, depois fui Naquela deputado época federal. Você e o prefeito Edson Vieira, na época
também candidato a deputado estadual, pertenciam ao mesmo grupo. Ao mesmo grupo. Saímos... A partir daí foi que gerou o rompimento. Exatamente. De Edson com o grupo Taboquinha, ou na época Cabecinha? Nessa época ele saiu daqui, foi para o grupo adversário e depois continuou sua vida lá, como está até hoje. Aí veio a eleição de 2020, Zé Augusto e Toninho do Pará. Né, caíram como uma opção diferente e aí conseguiram emplacar uma derrota na época ao então prefeito Hernando Silvestre, esmagadora. Muito forte, Hernando, naquela época, muito forte, cara, sempre foi muito carismático, Hernando Silvestre. Cada pessoa, todo mundo tem defeitos e virtudes, né? Cada um tem seus defeitos, como eu, como você, como qualquer um. Mas vencer para Hernando era difícil naquele tempo. Hernando era muito forte e muito carismático mesmo. Acho que quem conhece Hernando sabe, é aquele cara que teve uma vida de um pai, um grande empresário, mas ele muito humilde, eu respeito muito a história de Hernando. A partir de 2000, Zé começou uma trajetória na política de sucesso, com sucessivas vitórias, foi candidato a prefeito, 2000, ganhou, se eu não me engano, com quase 2.000 votos de diferença. Que na época era uma diferença muito grande. Depois foi candidato à reeleição, ganhou também. Facilmente, foi mais uma vitória. Foi mais uma vitória muito expressiva, né, com o candidato na época, o Nanau. E posteriormente eu acho que encarou o maior desafio da sua vida, que foi justamente a eleição do deputado federal. Primeiro ainda teve a eleição de prefeito de Toninho também. Elegemos Toninho do Pará prefeito. É verdade, mas eu tô... Aí é deputado federal. Eu tô levando em consideração as que você disputou, que foi realmente... Porque assim, se for voltar, teve também a vitória de Toninho em 2002 para deputado, não foi isso? Foi. Deputado também estadual. Ele foi meu vice, e depois eu apoiei ele para 2 anos depois ele saiu candidato a deputado estadual e teve sucesso, certo? Posteriormente você foi candidato à reeleição, ganhou também novamente e 2006, né, apoiou Toninho novamente. Né, e novamente Toninho foi reeleito deputado estadual. Exatamente. Posteriormente, Zé Augusto, 2 anos depois, apoiou Toninho para prefeito. Toninho teve mais uma vez uma vitória muito expressiva aqui sobre o atual prefeito Edson Vieira. 2 anos depois, no caso, chegou 2010, não é isso? 2010 não, 2014. Zé Augusto encarou, eu acredito, que o maior desafio da sua vida, que foi aquela eleição de deputado federal. Qual foi a eleição mais difícil? Olha, todas foram difíceis. Eu nunca tive eleição fácil. Nunca. Até hoje eu conto para as pessoas, rapaz. São muitos desafios. Todas elas. Sem recurso. Porque não é brincadeira. A gente sabe o poderio econômico que tem em Santa Cruz do Capibaribe, né? Nessa eleição agora você vai ver o poderio econômico que tem, que já está surgindo, está de alas políticas da cidade. E a Dias Vieira, né, foi sempre muito fortíssima. Depois teve Diogo, que eu também fui adversário deles, também muito fortes, né? Então, cada um, claro, as estruturas eu nunca tive. Eu era o cara comecei com o microfone na mão e uma ideia na cabeça, era o slogan, né? E depois de tudo isso que eu fui, nunca fui um cara que me preocupei em partir para fortunas, porque eu só pensava em Santa Cruz. Muita gente diz, mas como é que o cara foi vereador, presidente de Câmara, prefeito reeleito, elegeu sucessor, foi deputado federal e não é rico? Essa casa aqui é do meu pai, é herança do meu pai, entendeu? Então, porque eu nunca entrei na política, como alguns, não quero aqui citar nome, muitos entram para tirar vantagem, né? Entram na política, daqui a pouco estão ricos, riquíssimos, né? Eu não, sou o mesmo Zé, mesma coisa, simples do jeito que sou, e não reclamo e nem me arrependo, né, de tudo isso. Para mim, se fosse começar, eu faria tudo do mesmo jeito, faria tudo de novo, porque para mim, eu acho que Deus me deu esse talento musical, né, para criar grandes projetos, ideias para criar grandes projetos, e eu usei a minha inteligência para o bem de Santa Cruz e de uma região inteira, pode dizer, de Santa Cruz para Pernambuco e para o Brasil, porque esse Moda Center é algo que revolucionou, não só aqui, mas no país. A gente percebe que de 2000 a 2012 houve aí 6 vitórias consecutivas do Grupo Taboquinha. A partir de então, houve, eu acredito que após a sua vitória para deputado federal, você sofreu uma derrota. Uma derrota que foi justamente a do Moda Center Santa Cruz.
Desde então, o grupo tem tentado acertar. Aquela é o seguinte, eu queria colocar outro no modo assim, mas não tinha, então eu tive que sair. E eu tinha opção, eu era candidato a deputado federal e síndico do modo assim, não tinha outro. Então, você atribui que a derrota no Moda Center foi justamente... Foi para ir cuidar da de deputado federal. Porque não tinha como você associar duas campanhas. Então, aí, o grupo lá, juntou-se o grupo de Edson Vieira junto com o atual grupo que está lá, né, hoje. Os dois juntos, e eu com uma campanha também sem recurso, louco para Pernambuco para me eleger, sem recurso para deputado federal, não é brincadeira. Aí perdi, mas fui o primeiro deputado federal da história, então para mim foi muito gratificante, né? Queria que você falasse agora, Zé, a respeito de uma eleição que está aí se aproximando. A campanha eleitoral deu início a partir do último dia 27, uma campanha diferente. Uma pandemia, mas uma pandemia que parece que, pelo menos nos movimentos políticos, não tem surtido medo. Em meio à população, temos visto aí movimentos políticos muito expressivos. Mas o que muda, Zé Augusto, nessa eleição? Eu acho que o que muda nessa eleição é as redes sociais, né? Vai ter um diferencial. Eu lembro quando fazíamos campanha, primeiro nem rádio tinha, depois teve a primeira rádio, né? Depois 2 ou 3, 4 ou 5. Hoje não, todo mundo tem um celular na mão, né? Ele tem o mundo nas suas mãos. Então, um debate, quando tinha um debate, você poderia ir para aquele debate, você era naquele local, todo mundo que tinha que ir para lá para ver o debate, ou uma rádio só. Hoje não, todo mundo está em casa, a cidade, a região, todo mundo está escutando, não adianta querer encobrir nada, né? Tudo vai ter que, as pessoas estão aí para observar e fazer as suas avaliações, né? Tenho esse diferencial, já foi na de presidente da República, né? Já vamos ter agora e sucessivas eleições que virão, com certeza as redes sociais terão uma influência muito grande. Eu acho o seguinte, nessa eleição ainda não podemos ter um termômetro, começou, né? Essa semana a gente já tem mais ou menos um teste também, estão começando os primeiros debates, né? E eu acho que é uma campanha um pouco diferente, mas eu acho que quem tem muito o que mostrar, né? Se souber usar, tiver habilidade para mostrar, o grupo que tiver muito o que mostrar, tiver habilidade, ele vai conquistar, ter êxito nessa campanha, né? Isso vai desenrolar, começou agora praticamente, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, o Jadiel Araújo, o Ribamar Simões também nos assistindo, Marcelo Gomes também nos assistindo. O Ribamar, inclusive, ele faz aqui uma crítica aqui, o maior traíra da história de política de Santa Cruz do Capibaribe. Será que eu não fui o mais traído? Muito interessante, bom mais ouvir. A Maria Antônia também está mandando um abraço aqui, a Andréa Silva também nos assistindo. Enfim, Zé, a gente sabe que, pelo menos, a minha opinião, Santa Cruz viveu 3 histórias, 3 eras diferentes. Uma era antes de Zé Augusto, uma era durante o processo do mandato de Zé Augusto, certo? 8 anos aí, que na minha opinião a cidade evoluiu, certo? E também vivendo hoje uma era com o prefeito Edson Vieira. Particularmente, eu costumo dizer, inclusive numa entrevista que eu tive há pouco tempo, a semana passada com o prefeito Edson Vieira, eu disse o seguinte, que eu vejo que realmente Zé Augusto foi um dos prefeitos que trabalhou muito pela cidade de Santa Cruz, como eu considero também que o prefeito Edson Vieira também trabalhou muito aqui por essa cidade. Mas assim, os 2 governos, eles tiveram também, pelo menos a parte dos escândalos, partes que às vezes o trabalho que vocês fizeram fica ofuscado diante de tantos escândalos que houveram, tanto no atual governo, como também no governo de Zé Augusto houveram vários escândalos. Inclusive você responde e respondeu aí a 8 processos por probidade administrativa. Por quê? Tantos processos nessa parte. O governo ele funcionou, ele fez com que a cidade avançasse, mas em compensação também houveram muitos escândalos. E isso faz com que a sociedade hoje critique, hoje faça, muitas das vezes até o trabalho que vocês fizeram acaba sendo ofuscado diante de uma avalanche de escândalos. Olha, os meus, como você está citando, de escândalos, né?
são tratados, quase todos eu venci na justiça, entendeu como é? E não se compara aos Dias Vieira, pelo amor de Deus. Essa negócio da merenda é uma coisa de R$ 150 mil, uma carta convite, né? Não, tem devoluções aí milionárias, eu não, quase nada. Mas agora, na política, independente do valor... Não, veja, tudo bem. Mas eu quero dizer assim, que o meu, eu estou me defendendo e vou provar, entendeu como é? Que não houve escândalo, quando o escândalo é milionário, você vê o Lava Jato, eu participei do governo que teve o Lava Jato, 1.800 políticos tiveram seu nome lá no Lava Jato, e eu lá não saí nesse nome. E ninguém, eu não vi a imprensa sair dizendo, olha, Zé Augusto estava lá no Congresso Nacional, onde todos não, 1.800 políticos pegaram dinheiro do Lava Jato, Zé Augusto não pegou um centavo, né? Mas porque, na verdade, o político... Assim, quando você fala que a imprensa não destaca quem não pegou, é porque quem não pegou não fez mais do que sua obrigação, que realmente o que é público é público. Na verdade, o erro está onde quando pega algo que é público. E assim, quando eu estou falando, eu não estou nem citando que Zé Augusto tirou proveitos próprios ou que roubou, não. Mas eu estou falando assim, questionando o porquê tantos escândalos, o porquê tantos processos diante de uma gestão. Mas todos foram vencidos. Todos, você não quase teve todos, nenhuma condenação? E não tem aquela coisa dolo, não tem prejuízo ao erário público, é diferente. Um diretor erra e cai no ombro do prefeito. Um secretário erra, cai nos ombros do prefeito, entendeu como é? É isso a diferença. Até porque senão, se fosse um governo escandaloso, eu era um milionário. E eu no caso dos seus, como você bem citou, erros contábeis. Diretores, secretários erram e cai sobre o prefeito. Cai, exatamente. Mas no caso dos escândalos do atual prefeito, não seria a mesma coisa, não? Não, a diferença é o seguinte, eu não queria nem estar muito discutindo isso. É quando teve o Dias Vieira da KMC, o que é que ele fez? Quando aconteceu no da Merenda, o que é que eu fiz? Eu coloquei para fora as pessoas. O que foi que eu fiz? Foi defender. Há uma diferença, entendeu como é? Muito grande. Então, eu acho que esse assunto ele já devia ter assumido, porque assim, na verdade, o assunto ele faz parte de interesse da sociedade. É de interesse, eu sei, mas porque é o seguinte, um governo tão exitoso como foi o meu, eu digo a você o seguinte, o meu governo, eu acho que tem um divisor de água. Santa Cruz é antes e depois de Zé Augusto. Tem dois, Raimundo Aragão e Zé Augusto. Os outros, eu tenho que reconhecer, todos trabalharam. Se você perguntar Pedro Neves, Braz de Lira, Aragãozinho, Augustinho, Hernando, né, Ezio Vieira, todos tiveram sua contribuição nos seus governos. Agora, o Zé Augusto foi revolucionário, cara. Eu peguei Santa Cruz, uma cidade se acabando, a feira indo embora. Como dizia a música, é triste ver nossa feira sumindo que nem poeira. Aqui, não, mas deixa eu dizer aqui, para você me escutar, deixa eu me cortar. Deixa eu terminar. E uma era durante o seu mandato, eu reconheço aqui. Não, eu quero dizer assim, todos os feitos. Mas deixa eu dizer, é que essa transformação de Santa Cruz do Capibaribe, em sair de cidade das mais violentas do Nordeste, para depois do meu governo ficar exemplo de segurança para o Brasil. A cidade que estava a feira sumindo para outro lugar, como dizia a música, né? E tornou-se o segundo maior polo de confecções do Brasil, né? Uma cidade que tornou uma região. Hoje, tudo que isso aqui tem, você diz, tem uma duplicação chegando. Por que tem essa duplicação? Porque tem o Moda Center, porque Santa Cruz evoluiu. Por que é que tem a estrada de Sumé ao Cumbo, que deixou Santa Cruz, que era do vento, fazia a curva, foi o Moda Center. Quer dizer, o meu governo ele foi revolucionário. E por uma carta convite de R$150 mil, as pessoas fazem essa comparação. É isso que me dói muito, sabe? É você ter feito tanto, entendeu como é? Tanto mesmo, porque não é brincadeira, velho. Tem candidatos hoje que estão aí por causa do Moda Center, você concorda comigo? Nada fizeram. É por isso que eu falei, Zé, desde o início aqui, quando eu levantei esse questionamento, que eu falei o seguinte, que a cidade, no seu governo, avançou.
Você foi um prefeito que trabalhou muito. Como eu falei, que assim como você, eu acredito que Edson também trabalhou muito aqui. Eu não estou desconhecendo. Mas assim, aí o que eu estou questionando? Mas, muitas das vezes, o trabalho de vocês são ofuscados diante de escândalos. Mas eu estou lhe dizendo, eu quero voltar a dizer, o meu escândalo que foi botado aí é mínimo, sem dolo, entendeu como é? Sem prejuízo ao erário público, que levou uma dimensão como fosse um escândalo feito esses que tem no Brasil. Isso lhe chateia? Hein? Isso lhe claro, chateia? porque o meu governo ele foi revolucionário em educação, cara. Foi primeiro lugar no IDEB em Pernambuco e terceiro lugar no Nordeste. Quem conseguiu isso de lá para cá? Até que ponto... Não, mas já escute, quem conseguiu isso? Nenhum. A economia não se fala, o Moda Center revolucionou, hoje deixou Santa Cruz destaque no Brasil. Talvez recebêssemos hoje o presidente da República por causa do Moda Center, por causa dessa cidade tão pujante que é, entendeu como é? Na questão de água, eu desafio quem lutou e trouxe tanta água para Santa Cruz quanto Zé Augusto. Então, por causa de um negocinho, de uma carta convite de R$150 mil, isso tudo é ofuscado, como você mesmo me disse. Você fez tanto, mas os escândalos. Foi não, rapaz. Foi uma coisa. Você acha que até que ponto esses foi exagerado. Foi exagerado. Até que ponto esses escândalos, a publicidade que se deu a isso, sim. refletiu justamente nessas derrotas de seu grupo? Mas é isso que eu quero lhe dizer. Eu fui um cara que saí do nada. Não é brincadeira. Um microfone, um locutor de carro de som e de rádio chegar a ser vice-prefeito, prefeito, deputado federal, revolucionar. Isso criei muitos inimigos, não foi de inveja. Rapaz, no governo, quando o Edson ganhou para mim, juntou-se muita coisa para derrubar Zé Augusto, cara. Meu irmão, se você vê, você lembra o tanto que apareceu de coisa de deputados de governo federal, estadual, tudo no mundo. Mas veja só, isso é também na política, faz parte da política, entendeu como é? Só que tem uma coisa que eu digo a você que também me deixa muito, assim, às vezes feliz. É porque é difícil um dia, durante tantos anos que vem aí, que meu nome não é citado ou em rede social ou em rádio. Sempre eu não sou vereador, não sou prefeito, não sou deputado mais, mas meu nome sempre é divulgado, é sempre comentado. Porque você faz parte da história. Porque eu faço parte da história e quando você faz... Já o ditado diz, não se joga pedras em árvores que não dá fruto, é verdade? Isso é a maior verdade. Então, Zé Augusto deu muitos frutos e às vezes incomoda pessoas. Mas eu encaro isso, sabe o quê? Com naturalidade. Só tenho é que nunca baixar a cabeça, continuar. E como agora mesmo eu venho defendendo grandes projetos para Santa Cruz do Capibaribe, que era para ser essa discussão hoje até de projetos para Santa Cruz, que eu venho muito falando nisso. Meu Deus, é muita gente, o nome de fulano, de ciclano, mas ninguém discute Santa Cruz do Capibaribe, que precisa discutir Santa Cruz. Agora estou com 2 filhos, pré-candidato nessa eleição, e quero entregar para eles, estou com o Fábio aí, apoiando o Fábio Aragão nessa Você eleição. chegou, inclusive, a colocar seu nome em ata como possível candidato a vereador. Não, foi até poderia, o Silvinho queria que eu saísse candidato a prefeito e pediu atrás que me botasse. Você tem essa vontade de ainda disputar? Tudo pode acontecer. Não, eu perguntei se você tem a vontade. Veja só, eu sou político, nasci praticamente político, né? Uma pessoa pública. Como eu tenho 2 filhos, que quero que eles defendam o meu legado, entendeu? Continue, mas eu ainda estou firme e forte, né? Tem o desejo de disputar? O desejo eu tenho, não quero dizer aqui. Olha, nunca você pode dizer eu sou locutor, eu sou um médico, engenheiro, tudo. Agora você não pode dizer eu sou o político, porque o político depende muito, o cargo político depende muito do povo e do momento que você está. Então, são coisas que quem é político sempre almeja, mas sempre com muita naturalidade, sabe? Mas meu nome sempre esteve à disposição. Zé Augusto faz política com amor. Você faz política porque gosta. Porque gosto e assim, mesmo. Assim como um jogador que ama o que faz, é muito difícil pendurar a chuteira. Né? Zé Augusto acha que não é o momento de pendurar a chuteira. Zé Augusto pretende ainda disputar um cargo eletivo. Zé Augusto, que momento você acha que é o momento que você vai dizer não? Já tá bom, já dei minha contribuição, agora eu vou deixar para outras pessoas e vou pendurar a chuteira. Olha, na realidade, eu acho que alguém para conquistar
o que eu conquistei de mandatos até hoje, ainda ninguém conquistou, mas pô, claro que vão conquistar, né? Outros vão conquistar, de tudo isso que já falamos até agora, né? Agora, eu sou político, entendeu como é? Não sei, eu já deveria até Você ter não parado. se vê fora Porque da assim, política. eu acho que eu fora da política é um peixe fora d'água, né? Ou eu sendo ou apoiando, né? Eu acho que é difícil. Minha esposa está aqui, sabe disso, minha família todinha. Como eu sou. Eu vivo Santa Cruz do Capibaribe 24 horas, cara, pensando nessa cidade, pensando nisso, naquilo, com grandes projetos para apresentar, para contribuir, entendeu como é? É isso, é de mim, não tem jeito, é assim, entendeu como é? Agora, se tudo pode acontecer em política, inclusive nada, por isso que eu digo, não, eu estou aqui, olha, eu tenho 2 filhos agora candidato a vereador, é uma tarefa dificílima. O cara tem 2 filhos, né? Que você Os filhos que você ama, que você gosta. vai apoiar os dois. Os isso eu dois, já os sei. dois, os Você dois. vai votar em quem? Os dois. Nem eu sei ainda. Não sabe não? Não. Não se decidiu ainda. Eu vou votar, vou fazer uma moedinha a cair, cara ou coroa. Eu acho que na hora vai ser esse aqui. Porque para mim é difícil, né? Eu amo os dois, eu gosto dos dois, são 2 jovens Sua competentes. família, ela tá mais para Augusto, maioria, ou tá mais para Thales? Não é assim. A família da mãe de Thales é com Thales. É normal, né? Não, mas quando eu falo na sua família, é a família que o senhor hoje tem, como a Jailda, que é sua esposa, a família que você construiu. Não, mas olha só, é difícil de dizer. A família é o seguinte, ela é dividida, né? Ela é sempre dividida, sempre é. Você acha que é meio a meio? Ou... Mais ou menos. Eu tô querendo entender quem é o mais forte. É difícil. Tá, não tem. Ninguém é forte, não. Cada um faz o que pode, entendeu? É difícil para mim isso, muito difícil, cara. Né? Eu quero sair com os dois, é difícil sair com os dois. Você acredita na vitória dos dois? Olha, sei que é difícil, sei que é difícil, mas eu acredito. Eu tenho muita fé em Deus. Uma candidatura, na sua visão, atrapalhar a outra? Não deixa de atrapalhar um pouco, né? Não seria... não é assim, porque... Não seria convergível com eles, de repente, Zé Augusto votar em Ernesto, não, que é o sobrinho? Não sai. Ernesto diz um dia, rapaz, vamos fazer o seguinte, tira os dois e deixa eu. Ernesto deu essa opção para mim, né? Eles concordariam? Eu não sei, ele parece que não concorda. Já levantou essa questão? O Ernesto não, mas... É como você disse, eu tenho um filho, 2 filhos e ainda tenho um sobrinho, né? Um sobrinho, agora é difícil. Né? Aí, às vezes, como o filho tá meio a meio, né? Os dois, tendenciar para algum, fica... complicado, como mas você Ernesto falou. propôs isso, fala o seguinte, para não ter problema, tira os 2 e eu fico só. Mas ele não acharam melhor ir os 3. Estou entendendo. Zé Augusto, e se Zé Augusto tivesse de repente se segurado como candidato a vereador, não seria uma forma de resolver esse problema, não? Não, porque é o seguinte... Ou você considera que a candidatura de um não atrapalha a do outro? Não, veja só, são sonhos, entendeu como é? Eles são muito políticos, nasceram vendo Zé Augusto. O cara ser filho de Zé Augusto, já pensasse? Nasceram criancinha vendo Zé Augusto nos comícios, em tudo. A vida deles foi me ver na política, aqui, na prefeitura, na Câmara, no Congresso Nacional, me ver. Aquilo, o homem é produto do meio, não é verdade? Então sentiu, dentro deles, sentiu essa vontade, não é normal, dia da família política. Eu te disse, meu avô, João Deodato, meu tio padre, eu e meus filhos estão aí. Então isso é muito natural, porque o ser humano é... Você acha que não há um risco de um atrapalhar a candidatura do outro? Não é atrapalhar, não é atrapalhar. Não? Se fosse um, é claro que era melhor, né? Mas o outro, o Augusto, já vereador, é o presidente da Câmara. Ele já tem uma estrutura, né? De ser o presidente da Câmara, né? O Thales é aquele, foi candidato a deputado, se esforçou, e disse, pai, eu quero. Agora, se eu não for agora, daqui a pouco meu nome vai desaparecer. E eu não quero continuar, eu quero lhe ajudar, eu quero continuar seu legado, como Augusto, da mesma forma, entendeu como é? Então, são 2 filhos que eu amo, entendeu? São 2 filhos queridos em Santa Cruz do Capibaribe, simpáticos, né? Queridos pela sociedade, até... Eles são muito mais calmos do que eu, né? Eles têm essa habilidade maior do que eu sou muito agitadão assim, mas é do meu próprio, meu jeito de ser, entendeu? Mas eu acho que eles pegaram talvez o que tem de melhor de Zé Augusto, né? E vão chegar lá, se Deus quiser, eu peço a Deus e aos amigos, né? Tá aí, são 2 figuras que merecem, né? Como tantos, não só são eles não, tantos merecem, mas eles querem defender o meu legado e eu ficarei muito feliz se os 2 chegarem à Câmara de Vereadores. Qual será a sua participação na campanha de Fábio Aragão?
mesma forma, daqui a pouco eu estou no porta a porta lá no São Miguel, parece, que eu vou estar lá, junto com meus filhos lá, né, e todos os vereadores, nos palanques. A semana passada o Parará alegrou a cidade, né? Então é isso, é da forma que eu sempre fiz nas campanhas, que eu sempre apoiei, pedindo, andando na rua, mostrando, vai ter momentos que vamos nos reunir. É isso, uma campanha é o que todo mundo sabe, é dar a sua contribuição. Porque Zé Augusto resistiu tanto ao nome de Fernando e aceitou o nome do filho dele? Eu defendia, na realidade, desde a outra, eu defendia, e toda você da imprensa sabe, eu defendia nomes novos. Tá entendendo? Eu defendia, você sabe, Cleito foi o que eu apresentei na de Fernando, depois não vamos ter. Então eu defendia nomes novos. Então tá aí. Bom, Fernando, que Deus o tenha, né? Teve essa Covid, essa doença terrível, né? Ele perdeu sua vida, então Mas, não é nada mais do que justo. Quer dizer, ele era o candidato, então, como não foi, Deus levou, então o filho dele tornou-se o candidato natural, e eu tinha que fazer isso. Não é contraditório a partir do momento que você diz que defendia nomes novos e você acabou de admitir que tem o desejo ainda de ser candidato a prefeito? Você foi que me perguntou, cara. Sim, eu perguntei seu desejo. Eu disse quem é político, eu disse não, tudo pode acontecer, inclusive nada. Entendeu como é? Não é que você foi que me perguntou, né? Se você quem tem o desejo de disputar ainda o cargo de prefeito. Olha, quem está na política é porque gosta de política. Mas eu que tenho uma história tão grande, não é nem aqui, é no Brasil, Pernambuco, se no Brasil. Se o grupo tivesse se unido em torno do seu nome, você iria para a disputa? Você iria ou não? Não, qualquer eu não sou candidato, eu não iria. Não, me diga uma coisa, quem é que num grupo tão forte como o Boquinha se une em torno de um cara não quer? Todos querem. São perguntas que... Entendo, mas aí essa questão do novo ficaria em segundo plano? Não, não é o novo. O novo eu acho, eu desde a outra que eu coloquei o novo, né? Entendeu como é? Por quê? Eu dizia até, Fernando, a gente com mais experiência, a gente ajuda dois jovens aí, entendeu como é? Porque eu acho que estava precisando desses jovens para dar uma inovada, porque é o que eu digo, o tempo vai passando, entendeu como é? Não é que o novo não só é a idade, não, são as ideias. Eu mesmo me considero, em ideias, um cara jovem. Eu estou defendendo o quê? Né? Hoje um rodoshop para Santa Cruz do Capibaribe, que é uma obra tão revolucionária quanto o Moda Center, que vai fazer com que o turismo de compras tenha um local de receber-os aqui, que é no Rodoshop, é um terminal rodoviário de primeiro mundo, com um mini shopping. Esses projetos que, na visão de algumas pessoas, são projetos mirabolantes. Como o Moda Center. E que, de fato, alguns deles, como esse Rodoshop, que foi uma das suas vencendo projetos, quanto deputado federal, você falou muito sobre viaduto e tudo mais. Esses projetos, eles de fato não saíram do papel. Eu não sou prefeito. E assim, teve também a questão da usina asfáltica, que saiu, mas nunca beneficiou. Não, peraí, a usina asfáltica, ela chegou, veio para Santa Cruz, desfilou na cidade, era para um consórcio, e os prefeitos, por serem aliados e contra mim, abraçaram tudo isso. Nessa usina a gente não quer, não. Senão Zé Augusto vai crescer. Quem perdeu... Qual foi a cidade que já utilizou ela, Zé? Não, ela está, porque ela tem que funcionar dentro de um consórcio. Ela é muito grande. É uma coisa que para aparecer muito no Brasil. Mas tem que ter uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe que queira entrar no Brasil. É um avião sem aeroporto. Não, não é não. É uma usina asfáltica onde ela se instalaria aqui, o projeto é para se instalar aqui em Pão de Açúcar, próximo aqui, onde Jataúba, Brejo, Santa Cruz, Toritama, São Domingos, todos, em vez de pedir ao deputado emendas para calçamento, como? Pedir para insumos, pedir ao Estado para insumos, para o governo federal. Então já tem a máquina, então a prefeitura entra, já tem o maquinário, quando estiver na cidade, entrava com os motoristas dos equipamentos, né, das máquinas, os pilotos lá, né, e as emendas com os insumos, tá entendendo? Mas antes não houve, antes de se tivesse ela funcionando, olha, se ela tivesse funcionando, não houve um planejamento, um trabalho de articulação. Houve tudo, houve até para botar ela para funcionar, porque pelo que você está me dizendo, foi algo nunca utilizado até hoje. Então, no Brasil. Então, foi feito hoje a usina asfáltica, pelo menos não tenho conhecimento de uso dela em cidade nenhuma. Porque, veja só. Aí é onde eu estou falando.
não houve primeiro um trabalho de articulação, de um trabalho de planejamento para colocar essas emendas nessa usina e que de fato ela servisse à população, não? Primeiro houve um deputado corajoso que botou 12 milhões de reais para comprar, que foi Zé Augusto. Ela chegou e veio para a cidade, precisava fazer um consórcio das cidades. Sem o consórcio, ela não pode funcionar como uma cidadezinha pequena, não, como a cidade de João Alfredo. Mas não foi feito um consórcio? Foi, mas os prefeitos abandonaram, fizeram outro consórcio. Entendeu? Aí eu tive que botar em outro consórcio, eles não aceitaram. Por que você não colocou no CONIAP, que foi o primeiro? Foi nele que foi. Não, foi no O CONIAP. CONIAP foi o Aí o que é que funciona Licença, hoje, né? aí o CONIAP, o que é que aconteceu? Entrou o prefeito Világio, não foi Edson, foi depois Edson Vieira, e como amigos e adversários de Zé Augusto, não aceitaram a usina. Não aceitaram? Não, de jeito nenhum. Aí eu tive que fazer o CONIDE. E eles se negaram a entrar no CONIDE. Tá aí, pronto. E quem entrou nesse CONIDE? Tá, a Maria lá de João Alfredo. Ela utilizou essa usina? Não, ela tá lá parada. E por que não utiliza? Porque tem Zé que... tem buscado Pelo amor de saber Deus, o eu estou te motivo, dizendo tal. aqui, ele tem que ser uma cidade com a região como Santa Cruz de Capibaribe. Se ela tivesse funcionando... Então foi um consórcio Deixa de eu uma cidade falar, só. deixa eu falar. Ela seria uma máquina aqui, esse aglomerado de máquinas aqui, né, talvez já tivesse hoje asfaltado metade ou muito mais de Santa Cruz de Capibaribe, de todas as cidades da região. Asfaltado, porque muito barato, os deputados mandando emenda, o governo do estado mandando emenda. O problema é o seguinte, tem coisas que os caras não aceitam porque a ideia do cara foi muito boa e aquele cara vai aparecer. Quem perdeu foi São Domingo, foi Santa Cruz, foi Brejo, foi Jataúba, foi Taquaritinga, foi Toritama, e ela lá parada. E sabe o que é que fizeram? Botaram aqui para tirar de Santa Cruz e uma festa para ela sair da cidade. Tu já viu um negócio desse? Aconteceu em Santa Cruz de Capibaribe. Mas são coisas que vai passando, entendeu como é? Isso atrapalha, Zé? Lhe frustra? Não, isso frustra qualquer pessoa de bom senso. Frustra qualquer pessoa de bom senso. Mas tá lá, quem sabe, que um outro prefeito entre agora, né, e vá trazer essa usina asfáltica para servir a toda Santa Cruz e região aqui. Porque nós crescemos demais, precisamos muito dessa usina asfáltica aqui, né? Zé Augusto, estamos chegando já ao final. O áudio é ruim, teve 3 cortes, né? Teve 3 cortes aqui, graças à sua internet, viu? Desde já. Pagar essa internet, Zé? Pago, rapaz, todo mês. Agora tem não sei certeza? onde é que Porque o pessoal estava aqui nos assistindo. No entanto, por 3 vezes, infelizmente, a gente saiu do ar. Eu quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, a Cátia Maria, também o Alan Ribeiro, né? O Alan Ribeiro está dizendo aqui que você mente muito. Marcelo Gomes, que... Sabe o que é? São pessoas... Eu só acho... Zé dá toda live que eu vou, tem essas pessoas que fazem isso. Eles têm raiva de Zé Augusto, porque Zé Augusto fala dessas coisas importantes. Mas eu digo que um dia quero conversar com ele. Isso muito na rua, não? Não, é mais assim, internet, eles fazem. Eu tenho na rua, levo muito abraço. E abraço. Maria. Só agora nesse período de doença, a gente um pouco mais com a mão assim e tal. Mas eu sou muito querido e gosto muito das pessoas. Você vai fazer porta-portas? Vou. Daqui a pouco. Vai fazer com os 2 filhos juntos? 2 ou filhos. vai dividir? 2 filhos. Segunda um, terça outro? Não. Pode sair um dia. E como é que numa casa que só tiver um voto, vai pedir para quem, Zé? Aí a casa decide. A casa decide, Vai tirar um tempinho também para andar com o Ernesto Maia? Também ele acha que no conjunto já, né? Todos nós já estamos no conjunto. Olha, o Clécio Monteiro, ele está lá em Riacho das Almas, um abraço forte. Também a Raíssa Melo está nos assistindo. O Elifa Souza, Carlos, também falando aqui que a imagem deve estar meio ruim. Eu acho que é porque está por conta dos dados móveis. O Marcelo Gomes, ótima entrevista, show de bola. Um abraço, Sidney. O Wellington Vieira. Será que o Wellington Vieira é da família do prefeito, Edson Vieira, ou não? Sabe dizer? Mas tem um bocado de Vieira que Vieira... Tem Maia que não vota na gente. Aqui, ó. Pedro Souza diz aqui, Zé Augusto Maia, melhor prefeito. Eu estava procurando uma mensagem positiva para o pessoal não pensar que eu estava apenas trazendo as mensagens negativas. Diz aqui o Pedro Souza. Diz que você foi o melhor prefeito
que Obrigado. Santa Cruz já teve. O Edmilson Menino, que é meu tio, inclusive. O Edmilson Menino, eu acho que já fez muita campanha para você. É isso. A Neide Rosa também, falando aqui, te amo, Zé Augusto. O Aleph e o Lafinha também está interagindo aqui conosco. Enfim, muitas pessoas aqui. Sempre tem aqueles que gostam. Em política é o seguinte, você quando entra na política, Padre Zuzinha, meu tio, todo mundo considera um homem santo. Quando entrou na política, começou as pessoas a falar do padre. Então, política tem isso. Isso é normal, a gente encara isso com muita realidade. Porque quando entra na política, agrada uns e desagrada outros, que tem partidos e são torcidos. Isso é normal. O Elifas Souza, ele está mandando eu lhe perguntar quem é que leva essa. Essa o quê? Deve ser essa campanha, é? Pode ser, diga aí. Olha, veja só, eu acredito o seguinte, eu disse no começo aqui, né? Eu acho que quem apresentar as melhores propostas, entendeu como é? Eu acredito que vai levar essa campanha, como eu digo, uma campanha diferente com as redes sociais, né? Mas essa já está muito fervorosa nas redes sociais. Quem apresentar um bloco, o nosso grupo, eu acho que pela primeira vez, depois de um tempo, voltou. Estamos todos unidos, todos juntos, é uma coisa, não é brincadeira, nós somos uma agremiação política fortíssima em Santa Cruz do Capibaribe, né? Então eu acredito muito que a partir de agora, né, mostrando bons projetos, mostrando alegria na rua, né, e levando essa segurança da vitória, se Deus quiser, vamos ter uma campanha interessante, né, e com muitos frutos para a gente ganhar essa eleição, se Deus quiser. Olha, a Joana Bezerra, ela diz aqui, com certeza Zé Augusto o melhor prefeito, não tenho dúvidas. Obrigado. Zé, uma questão aqui que me veio na cabeça é o seguinte, eu vejo que na política às vezes é necessário fazer algumas conjunturas políticas, sem dúvida. Mas eu vejo que às vezes... de somar. Às vezes eu vejo que essas conjunturas até ultrapassam às vezes o bom senso daquilo que foi dito. Você uma vez falou sobre Diogo Moraes, que Diogo era frasco e veneno do mesmo fraco, que é Edson Vieira e tudo. E hoje você tem Diogo como, eu acredito que seu maior aliado hoje. O que mudou? O frasco, o conteúdo do frasco? Veja bem, é que na política, é interessante se você chegar lá no Congresso Nacional e você for olhar, né? Ou qualquer cidade, existe muito isso. Caruaru, por exemplo, Queiroz e João foram os maiores aliados, hoje são grandes inimigos políticos, né? Não são pessoais, né? Isso é comum na política, entendeu como é? De alguém ir, Diogo foi e voltou. Eu nunca vi, você está numa campanha, porque fulano disse isso com Cicano, você está numa campanha elogiando o adversário. Não, você sempre tem que mostrar os defeitos do adversário e mostrar as qualidades assim, do seu candidato. Mas eu entendo o que você quer dizer. Mas quando a crítica ela foge do campo político para o pessoal, aí já não é uma questão de apenas criticar por criticar. Mas eu nunca fui para o pessoal mesmo. Inclusive, por exemplo, o Diogo Moraes ele já chegou em rádios ali acusado de tentativa de extorsão. Que não existe, né? Você posteriormente disse que ele era o veneno do mesmo frasco que Edson Vieira. Entendeu? Então, quer dizer, foram ataques, não foram críticas sobre o mandato de Diogo ou sobre o político Zé Augusto, foram críticas de forma pessoal. E aí é onde eu estou questionando. Essas alianças, ela não fogem do bom senso, não? Veja só, eu estou dizendo, em política acontece dessas coisas, entendeu como é? Não só foi com o Zé Augusto, acontece com todo mundo. De alguém tá no palanque, por exemplo, Brejo de Mato de Deus, né? Lá, talvez, eu não sei, poderia ter hoje uma conjuntura de um que saiu de outro se juntar, isso é possível. Ainda não, mas daqui para lá até pode acontecer. Eu sei se vai ou não, né? Isso é normal. Em político, alguém dizer alguém numa política de outro depois estarem juntos, isso é normal. Agora eu só digo o seguinte, o que me fez já juntar a Diogo foi na eleição da Câmara, né? Ele, depois de tudo isso que a gente teve, ele com seus votos que tinha na época, né? Qual foi mais difícil? Se aliar a Diogo Moraes e esquecer tudo o que falou, ou se aliar a Paulo Câmara? Veja só, é diferente. Um aliado de Paulo Câmara. É diferente, assim. Houve na eleição da Câmara de Vereadores, né? O Diogo votou no meu filho Augusto Maia. Então, meu filho ganhou. Foi um gesto, não foi? Aí esse gesto... Não, esse gesto depois nos fez... Você disse que ele trabalhava para destruir o grupo da Boquinha.
Esse gesto eu quero lhe dizer, foi corrigido com isso que você, ter votado em seu filho? O que você está repetindo dizer é o seguinte, é que em campanhas políticas, ninguém vai para uma campanha para alisar o adversário, elogiar o adversário, não. Isso é comum, isso é a democracia, faz parte, mostrar os projetos e criticar o outro. Isso é comum, você vai ver aqui, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em todo canto, é assim, entendeu como é? Isso são coisas que acontecem na política, de partidos estarem juntos aqui, depois juntos em outro projeto, isso é muito normal. Não vai dizer que só foi em Santa Cruz do Capibaribe, não. Isso é normal, é corriqueiro, faz parte da democracia, entendeu? E de alguém, às vezes você diz uma coisa que não deveria dizer. Quantos não já me chamaram tanto, meu Deus do céu? Agora é esculhambação, não é dessas não, é forte, viu? Aí eu chego perto do cara e dou um abraço nele. Eu sou assim. Mais coisas fortíssimas na minha cara, em redes sociais, assim, coisa que você diz, mas rapaz, tu aguenta uma coisa dessa, depois encontro com o cara e dou um abraço nele. Eu sou assim, eu não guardo rancor. Não tem jeito de eu guardar rancor. O cara pode fazer muito comigo, faz muito mal, bate, aí chega um dia, me abraça, faz um gesto, eu já esqueci tudo, dou um abraço nele. Eu sou assim. Isso que você fala... Eu acho que é uma grande virtude que eu tenho, viu? Então, isso que você fala, então, é possível um dia ver Zé Augusto e Edson Vieira juntos? Eu acho difícil porque são as alas políticas, aí é um divisor de águas. Mas você também achava, eu acredito que você achava isso difícil, aliás, Diogo, lá em 2014. Mas veja só, você tem que entender que foi Diogo que saiu daqui e voltou. Mas Edson poderia voltar, ou não? Se ele quiser voltar, venha. Se ele quisesse voltar... Não pode? Eu estou lhe dizendo, não foi... Edson era daqui e foi para lá, Diogo era daqui e foi para lá. Diogo já voltou. Como outros, como os que foram... Toninho foi e voltou. Também Jailda... Eu só quero Jailda dizer... candidato licença, também. eu ainda sou... Eu ainda estou no mesmo canto que estou desde que quando fundei o Estaboquinha, mas muito mais, desde o meu pai, de Raimundo Aragão, para cá, essa é a minha linha política. E respeito os outros, entendeu como é? Eu acho que é muito natural, entendeu como é? O Boca Preta... Você acha que esse comportamento na política também não estimula muitos militantes, às vezes, a se confrontarem também sobre política? Às vezes eu observo que tem famílias que, na verdade, se intrigam. Alguns por amor ao Taboquinha, outros por amor aos Boca Pretas. Então, isso é aconselhável que não faça isso, porque amanhã vocês podem estar tudo junto, né, Zé? Veja só, não, é porque o afloramento, quando existe a campanha dentro do meu cara aposta, não é assim. Isso e mais Santa Cruz. Acho que nenhuma cidade no Brasil está como Santa Cruz do Capibaribe. Você concorda comigo? Eu, pelo menos, não conheço uma que está fazendo esses movimentos dessa maneira. Você conhece? Eu não. Eu não, só Santa Cruz. Então, isso é uma cultura do nosso próprio povo, né? Da juventude que gosta de alegria, aquela coisa toda. Aí entra a política no meio, né? Mas isso é comum, a gente tem que encarar isso como naturalidade. Veja só, eu tenho um partido aqui que criticou muito o azul e o vermelho. Aí criou uma cor. E daí? Aí criticou muito a cerveja e reboque. Botou cerveja e rebocão. Tá vendo? Que às vezes a pessoa diz uma coisa e depois desmancha. Então, criticou muito o azul e vermelho e criou uma cor. Devia ser incolor. Não era permanecer incolor, não. Aí criou uma cor. Falava porque tinha reboque, cerveja, não sei o que lá, e está fazendo as mesmas práticas. Então, é o novo velho, ou não? Acho que é cultura na cidade de alegria, de contágio, né? E essas brigas, elas existem. Você me diga uma coisa, em futebol tem isso ou não? Tem. É muito mais, até matam, não é? E aqui pelo menos tem uma coisa aqui. Não, às vezes não. Aqui pelo menos eu não conheço durante toda a história alguém que matou alguém por causa de uma política. Pelo menos, graças a Deus até agora se teve, não chegou ao meu conhecimento. Né? Nosso tempo já está estourado. Quero agradecer. Foi uma das entrevistas que eu fiz que eu me senti muito à vontade, uma entrevista muito boa. Certo? Um bate-papo, na verdade, muito bom. Que pena que caiu 2 vezes ou 3. Que pena que sua internet não colaborou, foi, certo? Rapaz. Eu vou mandar, aqui é 50, eu vou mandar botar 100 Da agora. próxima vez, a gente já manda trocar o provedor daqui, que eu não sei nem quem é. E se eu souber e me contar, eu queimo aqui. Até ficou muito pouco tempo. A gente troca aqui o provedor e faz outro aqui. Quem sabe a gente não faz uma com Thales e Augusto. Você no meio. Não sei se pode, Thales? Pode?
Para qualquer coisa Pode você ser, apartar, tá? tranquilamente. Um do lado e outro do outro. Os dois, para botar a mão dos dois assim e levantar. Jaildo vai votar em Tales, pelo que eu fiquei sabendo por aí na O voto é imprensa. secreto. O voto é secreto, é? O voto é secreto. Então também não. Apoio os dois. E para prefeito? Fábio? E para prefeito não é secreto, não? Não. Tem certeza? Não. Você mesmo. Vamos ver. Olha, Zé, muito obrigado, rapaz, por nos receber aqui em sua casa. Foi um bate-papo bacana. Deixo você à vontade aí para destacar mais algum ponto que a gente não tenha tocado ao longo desse bate-papo. Não, só agradecer também a você, né, por vir aqui na minha casa fazer essa live, esse programa virtual, né, esse que semanalmente você faz, né? Semanalmente, né? 2 vezes por Duas semana. vezes por semana. Terças. Ah, são 2 vezes, né? E escolher a mim para vir aqui. Eu estou sempre aberto, minha casa está aberta como sempre esteve para a imprensa, para qualquer pessoa, né? E aí, para que a gente venha em outro momento discutir mais Santa Cruz do Capibaribe. Olha, eu estou louco para discutir Santa Cruz do Capibaribe, entendeu como é? Para ver as intenções que eu tenho, né? O que eu posso contribuir ainda, entendeu? Junto com meus filhos, com Thales e Augusto, né? Junto com o nosso grupo político. Porque é isso, Santa Cruz vive sempre no meu coração. Eu não paro, velho. Hoje eu estou sem dormir, cara. Hoje eu não dormi. Foi gravar músicas em estúdio, foi muita coisa na madrugada. E minha vida é assim, é uma loucura. Mas é o que eu gosto, né, também de fazer. Tive um problema de saúde, mas graças a Deus já estou recuperado, né? E é isso. Vamos para a luta. A casa está aberta para você vir mais outras vezes para a gente fazer. E agora eu melhorar a internet para não cair, né? Mas acho que foi boa ainda a audiência, né? Foi muito boa. Concluiu? Concluí. Muito obrigado novamente, Zé Augusto. Obrigado a toda a família do Zé Augusto que está por aqui. Uma família muito bonita. Obrigado, Anderson Mardoqueu, que está aqui nos auxiliando. Advogado Dr. Tarcísio, nosso advogado do programa, do blog Agreste Notícia. É o cara que segura os nossos processos. Obrigado aí. Bem que não tem muito não, né, Tarcísio? Enfim, muito obrigado principalmente a todos vocês que estiveram nos acompanhando até agora. Desculpa pelos blackouts que teve aqui, por conta da internet do Zé Ou não Augusto. sei se foi de fora alguma coisa sobrenatural aí, porque toda vez que tem uma coisa aqui... Na acontece. próxima terça-feira estaremos às 18 horas de volta com o programa 30 Minutos de Prosa, diretamente de Taquaritinga do Norte, onde vamos bater um papo com o candidato a prefeito Jânio Arruda. Na próxima terça-feira, você fique ligado, estaremos às 18 horas com nova edição do programa 30 Minutos de Prosa. Até lá.